A 26ª questão da modelo Charlie. Olá. Ao nível do mar, em um recipiente de capacidade térmica desprezível, misturamos 20 gramas de água líquida a 100 graus Celsius com 80 gramas de água a 10 graus Celsius. A mistura troca calor com o meio externo e atinge o equilíbrio térmico a temperatura de 20 graus Celsius. Até atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor que é trocada entre toda a massa de água do recipiente e o meio externo é... Então vamos lá, questão de calorimetria. Misturamos então 20 gramas de H2O líquida na temperatura de 100 graus Celsius. Mais misturamos com 80 gramas de água, obviamente líquida também, a 10 graus Celsius. Por que ele teve que falar que a água estava líquida, galera, a 100 graus Celsius? Porque é uma temperatura que coexiste água, vapor e água líquida. Então ele colocou água líquida, senão você não saberia se ela estava, ou poder ter uma certa quantidade de vapor e outra de água líquida. Então ele colocou somente água líquida, ok? São detalhes importantes para vocês entenderem. Que qualquer calor que você retire dessa massa d'água, ela já está líquida. Então ela vai só vai se resfriar. E se você dar calor para essa água, ela vai começar a vaporizar, porque ela está totalmente líquida a 100 graus Celsius, beleza? A mistura troca calor com o meio externo e atinge o equilíbrio térmico na temperatura de 20 graus Celsius. Quando troca calor com o meio externo, nós temos uma influência do meio externo. Por quê? Se fossem só para vocês terem uma noçãozinha, tá, galera? Vamos supor que eu quisesse só um detalhezinho. Se fosse somente a mistura da água, das duas águas, só um detalhezinho, para vocês entenderem o que ele quer dizer. Vejam. Se eu colocar a água 100, já que nós estamos aqui para fazer uma questãozinha, ó, e eu colocar água a 10 graus Celsius, nós teríamos uma temperatura de equilíbrio. Eu só quero que vocês entendam qual seria. A água quente cederia calor e a água fria se aqueceria de tal maneira que se a troca fosse só entre as duas massas d'água, veja um detalhezinho aqui, ó. Se eu tiver a temperatura final, repara, calor cedido mais calor recebido igual a zero. Então olha só, M, C, delta teta, final menos inicial, mais M, C, delta teta, T final menos T inicial, tem que ser igual a zero. Isso se a troca de calor for só entre essas duas massas d'água. Vamos ver esse detalhe. Então está aqui, ó. Calor recebido mais calor cedido. Se isso fosse desse jeito, o que nós faríamos? Eu posso simplificar isso aqui, ó. Aqui vai dar 4, vai ficar 4, teta final menos 40, vai ser mais teta final menos 100, igual a zero. Se eu fizer agora 5, teta final é igual a 140. Se eu fizer agora o teta final, olha só um detalhezinho. 140 por 5 vai dar 10, vai dar 2. 10 sobra 40, vai dar 28 graus Celsius. E ele disse que ele atinge a temperatura térmica de 20 graus Celsius. Então, só para vocês entenderem que se fosse uma troca só entre as massas d'água, a temperatura de equilíbrio seria 28. Então, o cara que achou que só a massa de água trocou calor já entende que está errado. Ou seja, houve uma perda de energia para quem? Para o meio. E qual foi a temperatura de equilíbrio que eles atingiram? O que aconteceu? As substâncias atingiram 20 graus Celsius. Se foi 20 graus Celsius, presta atenção. Se eu atingir 20 graus Celsius aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui. Que aí você vai ver, vamos lá, o que ele está pedindo agora? Você vai ter 100 gramas de água,
100 gramas de água que se resfriou para 20. E aí você vai saber, agora, ó, massa de 20 com 80, 100 gramas de água. Oh, meu Deus do céu, a gente lê e perde tempo com questões bobas. 100 gramas de água a 28 graus Celsius, resfriando para 20 graus Celsius. Pronto? Aí vai ser M, calor cedido pro ar, M, C, e a temperatura final, menos a temperatura o quê? Inicial. Aí vai dar quanto? 8, não é isso? Vezes 100 vai ser quanto? Tem aí essa resposta, Marcelo? Tem. Negativo. Pronto, negativo porque cedido. Mas tem 800 positivo? Devia ter até 800 positivo, né, Marcelo? Devia, né? Devia, só pro cara se rodar.